A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados, louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso por estarmos aqui para meditarmos na palavra santíssima do Senhor em mais um dia. Hoje, capítulo de número 16 de Êxodo, e vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos revele, nos dê entendimento, segundo a santíssima palavra do Senhor. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor, e por isso estamos de pé, por isso estamos aqui diante do Senhor, para aprender mais do Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Espírito Santo de Deus nos conceda entendimentos vindo da parte do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, o dono de toda a sabedoria. O Senhor diz que quando quisermos sabedoria, peça ao Senhor, porque o Senhor é quem nos dá e nos dá de graça. Que o Senhor fique conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O título de hoje é Deus manda o maná. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurareis contra ele, porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus manda carne. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que, à tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme ao que pode comer, um gome por cada cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gome, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: Ninguém dele deixe para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns
deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, porém, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que, ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeros para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio. E o que quiserdes cozer em água, cozeio em água. E tudo o que sobejar ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até amanhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo, 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao sétimo dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado: encherás um gomer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná e põe-no diante do Senhor em guarda para as vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã, e um gome é a 10ª parte da efa. Louvado seja Deus. 36 versículos, um capítulo muito lindo, cheio de muitos acontecimentos da parte do nosso Deus Todo-Poderoso. O povo ali murmurando contra Moisés e Arão e querendo comer, dizendo que eles tinham o tirado dali, né, do Egito, para que morresse naquele deserto. Eles murmuravam muito. É até impressionante a forma, né, de se ver, porque aquele povo, ele viu, né, Deus abrir ali o mar vermelho para que eles passassem, né? E o que é para Deus, né, a questão da comida? Eles, ao invés, né, de orar, de clamar a Deus, de pedir as suas necessidades, eles iam e murmuravam e desejavam estar lá no Egito, né? Chegaram até a dizer que quem dera, né, que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende tirado para este deserto para matardes de fome e toda esta multidão, a toda esta multidão. Então eles murmuravam, mas não era contra Moisés e Arão, porque eles mesmos disseram, né, quem somos nós? Eles murmuravam contra o Deus Todo-Poderoso. E nós não podemos criticar o povo de Israel, porque nós hoje também ainda murmuramos muitas coisas, né? O nosso Deus, ele é o Deus provedor, e muitas das vezes a gente acaba murmurando, e isso não agrada a Deus, né? Podemos ver aqui, né, o maná que Deus enviou ali do céu, que eles podiam cada manhã ir lá e colher o seu maná, conforme o número de pessoas que havia nas suas habitações, eles podiam ir lá e colher, né, e fartar-se, comer. Ali eles pegavam de graça, o Senhor mandava aquele pão do céu para eles, né? E podemos comparar, né, esse pão do céu com o nosso Jesus. Ele mesmo disse que ele é o pão do céu. Ele veio, né, ao mundo
e de graça nos deu a salvação. Então, o maná, né, veio ali antecipando a vinda do verdadeiro pão do céu, né, que é o nosso Jesus Cristo de Nazaré, e que veio e de graça deu a sua vida para nos salvar. E eu quero dizer que ele breve virá buscar, né, o seu povo, a sua igreja santa. E aqui também é interessante que eles colhiam ali durante os 6 dias, né? Quando chegava no sexto dia, eles colhiam para 2 dias, que no sétimo, né, que é o sábado, eles não poderiam colher. E teve alguns que teimaram ali, colheram, e aquilo cheirou mal, né? Cheirou mal, eles deixaram para o outro dia, acabou até criando bicho, então eles desobedeciam ali as ordens, os mandamentos do Senhor a todo momento. E também houve alguns deles que não obedeceram e saíram no sétimo dia, né, no sábado, para procurar ali o maná, mas não havia. Então o Senhor, ele se entristecia, né, vamos dizer assim, porque ele falava e muitos deles não obedeciam. E aqui também algo muito lindo, né? O Senhor mandou, né, carne. Deus manda carne. Ele fez com que as codornizes, né, viessem ali e enchesse ali todo aquele arraial. Então eles puderam comer carne, né? De manhã tinha o maná, à tarde tinha carne. Então o Senhor, ele provia tudo que eles pediam ali, né? O nosso Deus, ele provia, mas mesmo assim eles murmuravam muito. Mas sabemos que é assim mesmo, né? Nós, como seres humanos, somos falhos e muitas das vezes não reconhecemos, né, a grandeza do nosso Deus, porque nós servimos a um Deus grande, a um Deus que tudo pode, que não há impossível para Ele. Então, né, que possamos ser mais gratos pelo que o Senhor nos concede todos os dias, né, pelo ar que respiramos, pela vida, por poder, né, levantar, abrir os olhos, enxergar as belezas que o nosso Deus preparou, né, que o nosso Deus criou, a natureza, tudo de bom que Ele tem para com cada um de nós. Então, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Louvado seja o vosso santíssimo nome, hoje e eternamente, que o Senhor fique conosco, nos guardando, nos protegendo, que possamos ser mais gratos, ter um coração grato e voltado ao Senhor, que o Senhor nos conceda batismo com o Espírito Santo e com fogo, revestimento de poder dos altos céus, que o Senhor nos guarde hoje e eternamente, Paizinho amado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória eternamente. Amém. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nosso Jesus Cristo de Nazaré Todo-Poderoso, louvado seja o nosso Espírito Santo de Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nosso Deus Trino, o nosso Deus Santo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, grande e poderoso é o nosso Deus, que possamos confiar, porque Ele está a todo momento a nos guardar. Que tenhamos um dia abençoado, que fiquemos na paz do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.